E aí a gente inicia o segundo bimestre aí de máquinas de fluxo. Lembrando, então, que agora, esse bimestre, ele vale... Vocês vão ter uma prova de 4.000, né? Aí eu vou pedir para vocês realizarem o AVA, né, até a unidade 3.2, realizando o AVA, né, da unidade 1.1 até a unidade 3.2. Irei verificar o AVA do aluno, e aí está valendo 500 pontos até o dia 20. Então, coloca seu AVA em dia aí. Vocês estão enxergando minha tela? Sim. Sim. Bom, então eu olho assim, ó, eu venho aqui, vou pegar a unidade 1.2, né? Aí andamento do curso, aí você vem aqui em andamento do curso, e aí você enxerga as pessoas que estão fazendo as atividades, né? Então, por exemplo, aqui, aonde que está ticado aqui, né? Está marcado aqui, está em dia aí com o AVA, né? Então, por exemplo, aqui está o 2. Então, aí o cara tem que fazer aí até a unidade 3.2. Aí nós vamos lançar aí 500 pontos no dia 20 para quem está em dia, né? Essa etapa agora, ela vai valer, nós vamos distribuir para vocês aí, vamos lá. Ela vale é isso mesmo. São distribuídos agora 1.500 pontos, né? Mais 4.000 pontos de prova, certo? Então, a gente começa aí na unidade 3.1, essa fase aí nossa aí. Beleza. Então, vamos trabalhar aí um pouquinho aí. No momento agora, a gente vai para a unidade 3.1, aonde que a gente fala basicamente de cavitação. Cavitação é um problema que dá nas turbomáquinas devido a uma série de fatores, tá? Ou seja, montagem errada, dimensionamento errado, tá? Então, aí você começa a ter um choque na sua tubulação, né? Não, né, a rede, não. A bomba vai cavitar. O que é cavitar? É como se ela estivesse bombeando o ar, não o fluido, tá? Então, aqui no AVA, a gente começa aí na página 115, a gente vai começar, e ele propõe, né, a seguinte situação. Então, algumas coisas aqui que a gente vai começar a falar para vocês, tá? Esse desenho aqui é um desenho esquemático, tá? No qual ele vai apresentar para a gente tudo que está nesse desenho aqui, né? Então, essa parte aqui, ó, essa parte aqui a gente chama de sucção, e a parte que está para cima a gente chama de recalque, tá? E isso aqui é o desenho esquemático de uma bomba, né, pegando o fluido aqui, passando pela tubulação e recalcando para cima, tá? Então, esse aí é o desenho esquemático aí. Bom, então, vamos ver aqui o que ele apresenta aqui para nós. Ele fala o seguinte, né? O que ele traz para nós aqui, ó. Nessa unidade, o aluno será inserido em uma função técnica em uma empresa de consultoria de projetos hidráulicos. Você recebeu o projeto de uma estação elevatória e deve analisá-la com o objetivo de verificar a ocorrência de cavitação na bomba centrífuga. A estação elevatória mostrada esquematicamente na figura irá bombear a água de um rio para um reservatório.
tubulação de 4 polegadas, tá? E 20 metros de altura. A distância vertical entre a sucção da bomba e a superfície é de 2 metros. Os principais acessórios da tubulação de sucção são uma curva de 90, raio longo e uma válvula de esfera. Olha só, tudo isso que ele coloca para a gente, essa curva, comprimento da tubulação, isso aqui representa para nós uma perda de carga, tá? Isso representa para nós o quanto de energia que a gente vai ter que dar para o fluido para ele vencer, né, a distância proposta. Né? Então, ele fala aqui, ó, os comprimentos equivalentes adimensionais, LE sobre D da válvula de esfera e da curva são 630, respectivamente. Pessoal, não entendi isso, não, 630. Quer dizer o seguinte, se você tem uma tubulação, e nessa tubulação você coloca registro, você coloca redução, você coloca curva, então você tem uma curva de raio longo, você tem uma curva 45, você tem uma curva de 90, né? Cada acessório que você coloca em uma tubulação é considerado perda de carga. Então, o que eu estou falando para vocês? Eu estou falando a seguinte situação aqui, ó. Vamos supor, vou desenhar aqui, tá, gente? A grossíssimo modo aqui, vou desenhar para vocês uma situação aqui proposta, tá? Então, vou desenhar aqui para vocês uma situação proposta. Então, isso aqui eu estou simulando que é uma tubulação, tá? Então, isso aqui é uma tubulação que eu estou propondo para vocês, tá? Então, essa tubulação, ela apresenta, no momento aqui eu só vou falar de acessórios, tá? E a questão hidráulica é uma questão muito importante para o engenheiro mecânico, tá? Então, a grosso modo, isso aqui é uma tubulação. Então, vamos pensar aqui, ó, o fluido, ele está fazendo essa trajetória aqui, ó. O fluido, ele está fazendo essa trajetória aqui, ó. Quando o fluido faz essa trajetória aqui, tá? Então, ele vem aqui com uma energia, ele está vindo aqui com uma energia. Na hora que ele faz essa curva aqui, ó, ele vai fazer essa curva aqui, né? Isso daqui não é carro, que ele liga a seta e vira, não. Ele vai bater no canto aqui. E quando ele bate no canto aqui e é deslocado para cá, aqui tem uma perda de energia. Então, ele perde energia aqui, ó. Ele vai perder energia aqui. Aí, esse fluido continua andando. Aí, vamos supor aqui que isso aqui seja um registro. Isso aqui é um registro. Na hora que o fluido passa nesse registro aqui, ele também perde energia. Aí, ele continua sendo bombeado e entra nessa curva aqui. Quando ele entra nessa curva aqui, ele também perde energia. Se ele está subindo, então tem uma bomba succionando ele para subir, é claro que a gravidade puxa para baixo, você tem que dar uma energia suficiente para ele vencer esse obstáculo aqui, né? Essa cota aqui, né? Essa altura manométrica aqui. Então, cara, quando ele fala no texto aqui, ó, ele fala no texto aqui, ó, os comprimentos equivalentes adimensionais, LE sobre D da válvula de esfera e da curva, são 600, 300, ele está falando o seguinte, olha, quando o fluido passa por essa curva aqui, você pode considerar essa curva como sendo
uma tubulação linear de 600 metros. Quando o fluido passa por essa válvula de esfera aqui, você pode considerar que é uma tubulação linear de 30 metros. O que ele está te falando? Ele está te falando, jovem, quando o tubo passa por essa curva ou por essa tubulação, há uma perda de energia que equivale a uma tubulação linear de 630 metros. Na hora que a gente fizer intervalo, eu vou tentar resgatar isso para vocês aqui. A temperatura da água é de 20 graus. O fluido, quando ele é bombeado, gente, a temperatura na qual ele é bombeado influencia diretamente na energia, porque isso poderá, né, aumentar ou diminuir, ou ele pode ficar mais denso ou menos denso, para que ocorra o funcionamento. Então, recapitulando o problema proposto, né? Então, aqui é o problema proposto. Eu tenho uma tubulação de sucção que possui um diâmetro de 4 polegadas. Lembrando aos senhores e às senhoras do conselho, falando assim, 4 polegadas, tá? Então, você pega uma régua aí agora e você faz 4 vezes 25,4, né? Então, isso são 4 polegadas. Isso dá mais ou menos, isso vai dar 101,6 milímetros, né? Que você passando isso para centímetros, se você passar isso para centímetros, né, vai dar 10 centímetros. Então, nessa tubulação gigante aí que vai passar esse fluido. Quer dizer, 4 polegadas é muita coisa. Muito grande. Então, vamos lá. Vamos seguir o fluxo aí. E comprimento linear de 20 metros. Então, é como se você tivesse uma tubulação linear, né? Vamos entender aqui o projeto hidráulico. Essa tubulação linear aqui é de 20 metros. Ok. E a distância vertical da bomba à superfície do nível do rio é de 2 metros, com uma curva de 90. Então, o que acontece aqui? A bomba selecionada no projeto possui um rotor de 219 milímetros e sua curva NPSH requerida é mostrada na figura. Então, olha aqui, ó, vamos entender esse negócio aqui. Quando ele está te mostrando curvas características da bomba da estação de elevação, ele está falando assim, ó, você vai ter uma elevação, né, de 2 metros, tá? O rotor da sua bomba é de 219 milímetros. Então, tá aqui sua bomba. Aqui, ó, o rotor dela aqui, ó. Tá aqui, ó, 200. Aqui, ó, 219. Tá aqui. Isso tá no AVA para vocês na página 116. Beleza, ele até mostra aqui. Baseado nesses dados, desenvolvendo seu raciocínio crítico e a capacidade de solução de problemas, faça a análise da instalação, verificando a possibilidade da ocorrência de cavitação. Para isso, obtenha a curva NPSH disponível, né, energia disponível. A bomba estará sujeita à cavitação? Qual a vazão máxima de operação segura quanto à cavitação? Bom, então, essas questões aqui que essa unidade está propondo para tu, cara de tatu. Então, primeiro é entender o que é o fenômeno de cavitação. O que vem a ser o fenômeno de cavitação? Então, ele tem aquela instalação proposta, né? Dentro daquela instalação proposta, ele te deu a curva da bomba e te falou, meu nobre jovem, vai ocorrer cavitação? O que é cavitação?
Cavitação nada mais é o seguinte, a pressão de saturação e a pressão em que ocorre a mudança de fase a uma dada temperatura, chamada temperatura de saturação. A pressão de saturação e a temperatura de saturação são propriedades termodinâmicas da substância e são dependentes entre si. Então, a cavitação é um fenômeno que ocorre nas bombas, tá? No qual a passagem de um estado para o outro. Por exemplo, a substância está no estado líquido, ela vai para o estado de vapor. Por exemplo, sabemos que a água pura, a pressão atmosférica, evapora a 100 graus. Assim, para a temperatura de saturação de 100 graus, a pressão de 101 kPa, né? Ou seja, se eu tiver na pressão atmosférica 100 graus, a água evapora. Beleza. Só que aqui eu tenho uma mudança de pressão que provoca essa cavitação. Então, aqui ele traz para nós uma tabela de temperatura de saturação da água e em qual pressão que ela vai ocorrer. Então, por exemplo, se eu tiver a 35 graus com 5,628 quilopascal, a água vai saturar. Ela vai passar do estado líquido para o estado gasoso. Então, o que acontece? De acordo com a figura 3.3, que é essa, cadê a danada? Está aqui. Para uma dada temperatura de saturação, se a pressão for maior que a pressão de saturação, a substância estará na fase líquida. No entanto, se a pressão for menor que a pressão de saturação, a substância estará na fase gasosa. Caso a pressão seja igual à pressão de saturação, uma coexistência entre os dois estados. O fenômeno da cavitação em máquinas de fluxo, seja em bombas ou turbinas, está diretamente relacionado com a pressão de saturação ou pressão de vapor. Devido à própria natureza do escoamento em função da interação entre as partes e o fluido. Quer dizer, o que acontece aqui? Aqui eu tenho a pressão, nesse ponto aqui eu tenho a pressão, e aqui eu tenho a temperatura. De um lado, então, por exemplo, se eu tiver a 80 graus, então 80 graus aqui, nesse ponto aqui, e a pressão for de 20 kPa, a água é vapor. Ela vai estar no estado de vapor. Se eu tiver a 40 graus, e nessa pressão aqui, a água vai virar vapor. Mas por que isso ocorre? Isso é um fenômeno de cavitação. Por quê? Se a pressão absoluta for menor que a pressão de saturação, o fluido irá evaporar e formar pequenas bolhas de vapor. Devido à força de arrasto, essas bolhas de vapor são carregadas pelo líquido e escoam até regiões de maior pressão, sendo que, no momento em que a pressão absoluta excede a pressão de saturação, o equilíbrio entre as fases é alterado e o vapor condensa instantaneamente, causando colapso das bolhas. O que ele está falando? Está falando o seguinte, meu nobre jovem, eu vou estar a 20 kPa sossegado nessa temperatura aqui. Mas com o movimento de rotação do rotor de uma bomba, tá, de uma turbomáquina, ocorre um aumento de pressão. E aí ocorre um desequilíbrio nesse gráfico aqui. E, consequentemente, aquele líquido que se encontrava na região de líquido, ele passa essa linha, ele ultrapassa essa linha e indo para a região de vapor. Quando a bolha vai para a região de vapor, ela é tão pequena, o hidrogênio, que entra nas pás, e entrando nas pás, fatalmente, elas vão estourar lá o rotor, vão arrancar material do rotor. Professor, então, para entender, quando vira vapor, aí que o perigo acontece. É isso aí, cara. Aí que o perigo acontece. Porque é o seguinte, o fenômeno é esse aqui, ó. Imagina que aqui é vapor. Aí você tem um aumento da pressão. Tá entendendo? Porque quando você tem a pá girando, vai dar essas bolhazinhas aqui.
essas bolhas vão sofrer um aumento de pressão. E só que elas vão começar a estourar. E quando elas estouram, elas começam a arrancar material do seu rotor. Aqui tem foto de um rotor estragado? Não, tem não. Entendeu o que eu estou te falando? No que ela gira, você tem, ó, o rotor está girando. Então, você vai ter a passagem ali de uma determinada quantidade de água em vapor. Só que esse vapor que é gerado, ele sofre um aumento de pressão devido ao próprio giro do rotor, né? E aí ele começa a explodir. E quando ele começa a explodir, são microexplosões, né? Ele começa a arrancar material da superfície do rotor. Esse tipo de fenômeno aí, isso ocorre devido a contrafluxo, quando o cara fecha uma válvula e o fluido volta na tubulação, instalou errado a bomba, né? Montagem errada, falha de operação. Então, isso tudo aí vai causando cavitação na bomba. Então, é isso aí. Esse que é o fenômeno de cavitação. Aí, o que nós temos que trabalhar? Quando você faz o dimensionamento, você tem que não deixar que isso não ocorra. Ou seja, o seu líquido trabalhe nessa região e não passe para a região de vapor. A cavitação é um fenômeno que ocorre nas máquinas de fluxo e componentes hidráulicos e consiste na formação e subsequente colapso de bolhas de vapor do fluido devido a variações de pressões durante seu escoamento. Sendo que a cavitação pode ocorrer também na região chamada de bulk, de líquido, distante da parede, que não provoca erosão do material. De qualquer maneira, esse processo também é considerado cavitação. Sintetizando os conceitos, a cavitação é um processo de formação de cavidades de vapor devido à redução local de pressão. Olha só, uma imagem que vocês têm que ter é o seguinte, imagina um submarino numa hélice. Quando ela vai girando, ela vai deixando aquele arrasto e vai deixando aquelas bolhas. Aquelas bolhas ali, elas aconteceram exatamente porque você alterou a pressão. Então, quando você altera a pressão, você tem um fenômeno de cavitação, a passagem rapidamente do líquido para o vapor. E como você continua aumentando a pressão, porque o rotor vai girando e ele está dentro de uma voluta, né? Essas microbolhas, né, começam a dar explosões lá. E aí começa a arrancar material. Bom, as consequências do fenômeno de cavitação dependem do tempo em que a máquina fica sujeita à cavitação, a intensidade do colapso das bolhas, as propriedades do fluido e a resistência do material ao desgaste. Em geral, além da cavitação, provoca, né, ruído, vibração e alteração nas características de bombeamento. Isso é fato, perde eficiência. Aí, vamos entender o que é NPSH. A ocorrência da cavitação pode ser evitada se a pressão for mantida acima da pressão de saturação. Então, o que é a pressão de saturação? É aquela pressão na qual o fluido passa do estado líquido para o estado de vapor rapidamente. Então, isso é pressão de saturação. Ponto. O que é cavitação? Cavitação é quando você liga a bomba, o rotor gira, e aí você tem essa passagem de maneira abrupta. Cavitou. Né? E se você conseguir manter a pressão acima da pressão de saturação, ou seja, a pressão do fluido dentro da voluta, ou dentro da onde que ele está sendo bombeado, acima da pressão de saturação, consequentemente, você não vai ter cavitação. Para garantir uma operação segura quanto à cavitação, é necessário quantificar a disponibilidade de energia que o fluido possui na sucção da bomba.
Para isso, utilizamos um parâmetro chamado NPSH, que em inglês é Net Positive Suction Rate, ou altura líquida de sucção positiva, né? Então, quando te perguntar o que é um NPSH, é altura líquida de sucção positiva. Então, o que acontece? O que é o NPSH disponível? É definido como sendo a diferença entre a pressão absoluta de estagnação na sucção da bomba e a pressão de vapor do fluido, expressa em altura de coluna do líquido. Então, isso aqui, ó, o disponível é dado por essa aqui. Ah, professor, mas o que é isso? Então, o que é NPSH? Recordar é viver. Tá aqui, ó. Altura líquida de sucção positiva. Você pode entender também que é a energia que tem que ser disponibilizada, né? E essa energia que tem que ser disponibilizada é a pressão estática, isso aqui é pressão atmosférica, dividido pela gravidade vezes densidade, velocidade ao quadrado de sucção, dividido pela gravidade, menos a pressão de saturação, pressão de vapor de saturação. Então, esse aqui que é o NPSH disponível. Anota isso aí, corta para mim, Percival, porque depois vai dar problema. Reparem que hoje nós não temos slides. Ah, professor, por que não tem slide? NPSH. Então, Aquela aula 7 que está disponível lá, então não tem nada a ver com essa aqui não, professor? Ô, jovem, eu tenho que ver qual que é a aula 7, eu nem estou lembrado. Depois eu olho lá qual a aula 7 que está lá. Ah, sim, beleza. Eu tenho que ver lá. Qual que está na unidade 3.1 lá. Tem que dar uma olhada lá. Porque estou tentando ir devagar. Bom, aí anota aqui que esse NPSH, galera, é muito importante. É o NPSH disponível. Muito bem, Flipper. Vida que segue. Então, portanto, o NPSH disponível é um parâmetro característico da instalação independente da bomba. Pessoal, é o seguinte, no fritar dos ovos, né? Quando você vai comprar uma bomba, o cara pergunta basicamente o seguinte, jovem, qual é o fluido, a perda de carga e a vazão que você precisa. Então, se eu for numa loja hoje, o paraíso das bombas, o rei das bombas, né? Ou NET, né? O cara vai perguntar isso aqui para mim. Ele vai perguntar qual é a minha perda de carga, qual a vazão que eu quero e qual que é o fluido. Né? No caso do fluido, com o fluido ele me dá a densidade. Quando ele te pede a altura disponível, ele quer saber o seguinte, cara, você quer pegar a água aonde e jogar aonde? Ele está te perguntando o seguinte, olha, você deseja bombear o fluido de onde para onde? É isso que ele está te perguntando. Quando ele quer saber o H. Aí, uma coisa interessante também do AH, ele vai te perguntar como é que é a sua tubulação, você está pegando daqui e jogando aonde? Uma coisa interessante também é o seguinte, você informar quantos joelhos você tem, quantos acessórios você tem, quantas curvas você tem, quantos registros, tudo isso informa, porque isso aqui entra na sua perda de carga.
Quando ele te pergunta vazão, ele quer saber o seguinte, cara, quantos metros cúbicos você quer por segundo? Ou quantos litros por segundo? Ou quantos litros por hora? É isso que ele quer saber. E o fluido, é porque para cada fluido, você tem que ter uma especificação do material que sua bomba vai utilizar, para não sofrer corrosão. Então, com esses 3 dados aqui, ó, ele vai conseguir dimensionar a bomba necessária para o seu projeto. Então, vamos lá. Aí, olha só. Nós estamos lembrando que nós estamos estudando o NPSH disponível para que não ocorra a nossa captação na bomba. Beleza. Então, olha só. Na fase de projeto da instalação de bombeamento, o NPSH disponível pode ser calculado aplicando a equação de conservação de energia. Aí, aqui nós vamos calcular o NPSH para 2 tipos de instalação, tá? Qual é a diferença da instalação A para a instalação B? A instalação A, né, bomba com sucção negativa ou não afogada, tá? E na instalação B, você tem uma bomba com sucção positiva ou afogada. Como assim, professor? É o seguinte, na opção A, além de ter que vencer essa altura aqui, a sua bomba está afogada. Ela tem que puxar. Quer dizer, ela não está afogada, né? Desculpa. Ela tem que puxar o fluido. Já na situação B, a gravidade já faz o trabalho aqui, né? Para onde você vai bombear o seu fluido. Então, é claro que é melhor, né? Assim, da ideia que quando a bomba está afogada, você vai precisar de menos energia para estar puxando o fluido. Então, nessas 2 situações aqui, nós vamos calcular o nosso NPSH. Tá? Aí ele fez. Então, ó, substituindo a equação e tal, assim, temos que ele calculou aqui o NPSH, que vai ser Hzinho menos Hzão, que são as perdas, menos a pressão de vapor. Sendo que a perda de carga é representada pelo termo H de perdas, o que são essas perdas de carga aqui? Essas perdas de cargas, deixa eu só voltar aqui, ficou meio estranho o negócio aqui. Presta atenção aqui. Isso aqui é a equação, a 3.1 é a equação geral para você calcular o NPSH disponível. Ok. Aí, ó, na fase de projeto da instalação de bombeamento, o NPSH disponível pode ser calculado aplicando essa equação de conservação de energia entre o reservatório e a sucção da bomba. Então, está aqui. E aí, aparece para nós 2 casos, um da bomba afogada e o outro da bomba não está afogada. Ok. E aqui ele dá uma equação geral do NPSH disponível para nós. O que são esses termos? Sendo que a perda de carga é representada pelo termo H de perdas, e lembrando que o H é essa altura aqui, tá? Portanto, o NPSH da sucção da bomba varia em função da vazão. Quanto maior a vazão, maior a perda de carga e, consequentemente, menor NPSH disponível. Então, quanto maior a vazão que você necessita, maior vai ser o seu NPSH. Maior é a energia a ser vencida. Para a instalação com sucção afogada, é representada na figura 3.5D,
O raciocínio para o cálculo do NPSH disponível é análogo. Nesse caso, o termo referente à energia potencial gravitacional disponível, ponto 1, resultando em... Ou seja, deixa eu até diminuir aqui para vocês. Se você comparar aqui, ó, isso aqui é para a bomba que não está afogada e isso aqui é para a bomba que está afogada. O que a gente consegue? Em instalações com o reservatório fechado, é necessário somar as pressões manométricas e a pressão atmosférica. Quando a instalação está em operação e existe um manômetro instalado na sucção da bomba, não é necessário. Ok. Ou seja, resumindo, resumo da ópera. Deixa eu colocar aqui para vocês. Se eu tivesse no quadro, eu ia... Resumindo. Então, o que eu falei até agora? Temos que evitar o problema de cavitação. Point. Para isso, tem-se que calcular o NPSH disponível igual. E a cigala é só decepção. Sim. Vocês estão enxergando minha tela aí, turma? Beleza? Então tá bom. 30 pontos para quem responder agora. E o NPSH requerido. Então, o que acontece? Eu tenho duas situações. NPSH disponível e NPSH requerido. Lá na frente, a gente vai comparar o requerido com o disponível. E a gente vai ver se for maior, se o disponível for maior que o requerido, se o disponível for menor que o requerido, a gente vai ver em qual situação que acontece a cavitação. Se o NPSH disponível, ele tem duas situações para que seja calculado. Quais são as duas situações? A primeira é a equação da página 3.5, que aqui minha bomba, ela vai estar sucção positiva, e aqui é com minha bomba na sucção negativa. Ou seja, afogada. Então, eu tenho essas duas equations para calcular o NPSH disponível. Na primeira situação, sucção positiva. Na outra situação, eu tenho uma bomba afogada. Então, são essas duas situações aí que são propostas. Então, afogada. Então, professor, quer dizer, então, que nós já aprendemos o fenômeno de cavitação, que ocorre quando a pressão é... Mas que pressão? Pressão de saturação é atingida. E quando a pressão de saturação é atingida, eu tenho um fenômeno de cavitação. Beleza. Agora eu vou analisar o NPSH. Bom, mas o que é o NPSH? Tá escrito aqui para tu, cara de tatu. Cadê? Aqui, ó. Aqui, ó. Gente, cadê o negócio? Aqui, ó.
altura líquida de sucção. Altura líquida de NPSH. Aí você vai ter um NPSH requerido e o disponível. Agora, aí eu calculei um NPSH requerido para uma situação de bomba afogada e para uma situação de sucção positiva. Ok. Agora, eu vou colocar o NPSH requerido. Uma coisa é o requerido, outra coisa é o disponível. Agora eu entendi. Vamos lá. Aí, tá vendo? Passei demais. Acho que a gente estava... aí eu comentei com vocês aqui, né? Aqui, ó. NPSH requerido. O NPSH requerido é uma característica da bomba que é obtida experimentalmente pelo fabricante do equipamento. Segundo a norma API 610, a obtenção do NPSH requerido consiste em fixar a rotação e a vazão e reduzir gradativamente o NPSH disponível até que a altura de elevação seja reduzida 3% em relação à operação livre de cavitação. Portanto, esse procedimento é repetido para diferentes valores de vazão e assim é obtida a curva de NPSH requerido em função da vazão, que é fornecida dos catálogos do fabricante. Portanto, o NPSH requerido expressa o valor mínimo de disponibilidade de energia na sucção da bomba para que não ocorra a cavitação. Então, o NPSH requerido, ele vem de fábrica. Então, tá aqui, meu nobre jovem. Aqui, ó. Tá aqui, matamos a charadinha. Então, NPSH requerido, que vem de fábrica, o fabricante já dá para a gente quanto que é isso, ele fala a seguinte situação. Ele fala a seguinte situação. Assim definido... Professor, depois que você terminar aí... Professor? Oi. Assim que você terminar aí, depois você só para me tirar a foto, que eu estou prestando atenção no que você está falando. Eu não estou copiando, não. Tá bom? Obrigada. Nada. Então, aqui, ó. Assim definida uma vazão, a bomba deve operar respeitando o seguinte raciocínio. Se o NPSH disponível é maior ou igual ao requerido, na prática de segurança é utilizada uma margem de segurança entre o NPSH requerido e o disponível de no mínimo de 10% a 15%, não inferior a 0,5 metros. Então, é óbvio que para não ocorrer cavitação, o NPSH disponível deverá ser maior que o NPSH requerido, né? Então, assim, ó, o método alternativo para estimar o NPSH requerido é dado pelo coeficiente de Thoma, também conhecido como coeficiente de cavitação, definido como NPSH disponível dividido pela altura manométrica. O coeficiente de Thoma pode ser obtido por meio da correlação ou ábacos em função da velocidade específica, que é o capítulo, é um valor adimensional. Um valor adimensional. Então, a gente tem que ver o seguinte. O NPSH disponível, a gente calcula. E o NPSH requerido, ele é dado. Fornecido pelo fabricante. No problem. Então, vamos analisar aqui uma situação. Aqui, ó. Aqui eu tenho as curvas do NPSH requerido. Então, aqui, ó, um exemplo de curva característica. Deixa eu tirar a foto lá do que você copiou logo, professor. Senão nós esquecemos. Não. Lá na... É isso daí mesmo. Fica aí. Foi.
Na par certinho, só esses dois, prontinho. Pode voltar lá. Obrigada. Então, vamos seguir aqui o fluxo. Então, olha só. Quando você vê uma curva dessa aqui, ó, o que eu estou vendo? Eu estou vendo aqui a vazão, eu estou vendo aqui a vazão, eu estou vendo aqui minha altura manométrica. E o fabricante já me fornece o NPSH requerido. Ele sai da curva aqui, ó. Então, aqui, ó. Aí. Um exemplo de curva característica do NPSH requerido para uma bomba centrífuga é mostrado na figura 3.6. Nesse gráfico são apresentados os valores do NPSH requerido para os diâmetros máximo e mínimo disponível para esse modelo de bomba. Então, quer dizer o seguinte, galera. Eu tenho uma bomba. Essa bomba apresenta a vazão embaixo aqui, a perda de carga, 40 metros, 50 metros, 60 metros, 70 e aí vai. E eu tenho as minhas curvas do NPSH. Professor, mas é a mesma bomba? É a mesma bomba, porém com rotores diferentes. Então, bombas com rotores diferentes e diâmetros diferentes, né? Então, se o rotor é diferente, né? Eu estou falando que o diâmetro é diferente. Então, o diâmetro aqui, ó, o rotor é de 180, 187, 195, 240, 204. Aqui eu tenho exatamente a curva de eficiência e aqui eu tenho exatamente as minhas alturas e as vazões que são representadas aqui. Então, quando você compra a bomba, ela vai te dar essa curva aí do NPSH. Ah, professor, mas e daí? E daí que é o seguinte, jovem. Você vai lá e calcula o seu NPSH, né? O requerido, o disponível. Você vai ver o NPSH disponível, tanto para uma bomba afogada, tanto para uma bomba de sucção positiva. Calculou o NPSH, você entra na curva da bomba e vê se ela está obedecendo essa situação. O disponível é maior do que o requerido. Se for, seja feliz. Se não for, você vai ter cavitação. Então, o capítulo, que capítulo que é esse? 3.1, galera, é isso. É isso. Então, matando aqui o capítulo 3.1, você vai matar o capítulo? Não. Nas instalações em que o NPSH disponível é menor que o requerido, são necessárias modificações para garantir que não há cavitação. Os fatores que modificam o NPSH disponível podem ser identificados nas equações 3.5 e 3.6. Os casos mais críticos, quanto à ocorrência da cavitação, ocorrem nas instalações com altura de sucção negativa. Portanto, a partir da equação 3.5, é possível verificar um único termo que contribui para o NPSH disponível, é a pressão atmosférica. Então, agora, o que eu falei para tu, cara de tatu? Eu falei a seguinte situação, presta atenção aqui. Então, eu falei para você o seguinte, meu nobre jovem, definimos cavitação, definimos pressão de vapor, né? Quando nós ultrapassamos esse limite da nossa pressão, ocorre a cavitação. A gente não quer que ocorra a cavitação, tá? Porque as bolhas vão estourar, né? Que a nossa aí
pressão de vapor, pressão de saturação. Como que não ocorre a cavitação? Quando o NPSH disponível fica maior do que o NPSH requerido, que é o que a gente pontuou aqui, ó. O disponível maior do que o requerido. Professor, mas como é que calcula o NPSH disponível? Aí eu te dei duas equations. Eu te dei essa equation e te dei essa equação. Qual que eu vou usar? Você tem que ver se sua bomba está afogada ou não. Uau! Muito bem. Então, vamos sentir o problema aqui. O problema é muito interessante. Igual a do elefante. Só que ele mete uma equaçãozinha aqui de leve que ele não tinha mostrado para vocês, não, né? Vamos lá no problema aqui, ó. Aqui, ó. Ele fala o seguinte, né? Então, qual é o problema proposto? Lembrando que você exerce uma função técnica em uma empresa de consultoria de projetos hidráulicos e desenvolvendo seu raciocínio crítico e a capacidade de solução de problemas, você deve analisar se o projeto de uma instalação elevatória de água está segura quanto à ocorrência de fenômenos de cavitação. Ponto. Se eu vou verificar se um projeto está tranquilo em relação à cavitação, basta eu verificar se o NPSH, eu vou ter que fazer a seguinte situação. Eu vou ter que verificar a seguinte situação. Se o NPSH disponível, ele é maior se ele é maior ou igual ao NPSH requerido. É isso que eu vou ter que fazer. É isso que nós temos. Marcos, pô. É? NPSH. Cadê o negócio? Requerido. É essa situação aqui que nós temos que avaliar. Mas sabemos a seguinte situação. É isso aqui. Eu vou te falar se vai ter ou não cavitação. Nessa situação aqui, o requerido, ele é dado pela empresa. E o disponível, para calcular o NPSH disponível, eu tenho duas situações. Quais são elas? Essas duas. Ou a bomba está afogada, ou a bomba está em sucção positiva. Uau! No caso, a nossa bomba é sucção positiva, porque ele fala acima 2 metros do rio. Então, vai ser essa fórmula aqui que nós vamos usar. Então, nós vamos usar essa fórmula aqui. Então, vamos lá.
A estação elevatória irá bombear a água de um rio para um reservatório. A tubulação de sucção possui um diâmetro de 4 milímetros e um comprimento de 20 metros linear. A distância vertical entre a sucção da bomba e a superfície livre do rio é de 2 metros. Os principais acessórios da tubulação de sucção são uma curva de 90 raio longo e uma válvula de esfera. A instalação é mostrada esquematicamente na figura a seguir. Os comprimentos equivalentes adimensionais da válvula de esfera e da sucção são, respectivamente, 600 e 300. Temperatura de 20 graus. Então, aqui, ó. Eu vou puxar a água daqui e vou mandar para o reservatório em cima. Tá? Ou seja, a minha bomba, ela tem sucção possui sucção negativa. Qual fórmula que eu coloquei lá? Coloquei positiva? Você colocou positiva. Mas olha só, ele vacilou aqui, velho. Isso aqui é a equação da positiva. Aqui é positiva. Porque lá em cima, ele vacilou aqui, ó. Aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Letra A. Letra A. Bomba com sucção negativa ou não afogada. Bomba com sucção positiva ou afogada. Ah, não. Então tá certo. Eu que vacilei. Então aqui é sucção negativa. Engraçado, né? Ela tinha que ser positiva. Tá. Tá. Então mas a equação tá certa. Essa equação aqui que nós vamos usar. Espera aí só um pouquinho aqui. Para trás. Bom, dados. Pressão atmosférica nós temos, densidade da água nós temos, gravidade nós temos. Vai faltar para nós a pressão de vapor nós temos, gravidade, a densidade e gravidade também. Vamos ver, o H nós temos, o Hzinho é 2 metros, falta essa perda aqui. Vamos analisar isso aqui então. Fazendo a análise, temos a seguinte situation. Aqui, ó. Todos os dados foram dados para a gente. Todos os dados. Uau! Que legal! Então, olha só. Temos todos os dados. Vamos fazer aqui um recordar é viver de algumas situações aqui que são importantes. Porque você vai substituir isso na equação, tá? Então, é isso que eu queria analisar com vocês aqui, algumas situations. Aqui, ó. Pressão atmosférica, nós temos aqui, ó. Tá sussa aqui, ó. Densidade, tá tranquilo. Gravidade, tá tranquilo. O Hzinho é o 2 metros, você coloca aqui. Essa pressão de vapor, cara, ela sai dessa tabela aqui, ó. Pressão de vapor. Ela vai sair daqui, ó. Cadê a tabela? Aqui, ó. Aqui, ó. Daqui que sai a pressão de vapor, a 20 graus, você tem a pressão de vapor aqui, ó. Tá aqui. Tá faltando um Hzão de perdas. Então, tá faltando esse H aqui gigante. Esse H, ele vai sair de uma equação, que é essa equação aqui, ó. Que são as perdas que você tem. Professor, mas de onde que sai esse H? Esse H sai daqui. H, aqui, ó, presta atenção. H é igual a fator de atrito que multiplica o comprimento da tubulação dividido pelo diâmetro, vezes 2 vezes a gravidade, vezes a velocidade ao quadrado. Mas essa velocidade não foi dada. Velocidade de escoamento do fluido.
Nós sabemos que vazão é igual a velocidade vezes área. Então, você substitui aqui, ó, e vai entrar nessa equação de perdas aqui. Detalhe. Qual é a vazão que ele pede? Não, ele não fala nada de vazão. Beleza. Ele não fala nada de vazão. Aí, vamos trabalhar aí essa situação aí. É porque não deu a vazão. Danado. Aí, olha só, galera. Olha como é que a coisa funciona aqui, ó. Você vai pegar essa equação que está aqui, isso aqui é só um exercício, modelo, tá, gente? Que, por sinal, ele poderia ter facilitado muito aqui. Tá faltando para a gente matar aqui só o H. Só esse H aqui. Então, esse H, ele é gerado através dessa equação aqui, ó. A perda de carga é gerada aqui. Aí, seguinte situação. Vou escrever para vocês aqui o que é cada coisa aqui, ó. Vou pegar e vou escrever aqui para vocês o que é cada coisa. Professor, na frente lá, ele dá uma outra fórmula, tá vendo? Depois do igual. Não, será mas que essa... ela é deduzida, não? Essa outra fórmula aqui, ó, que ele dá, tá? É simplesmente essa fórmula aqui desmembrada, entendeu? Entendi. Imagina, vai precisar da grande mesmo. Não, mas... Não, calma, relaxa. Vou pegar essa fórmula aqui, essa aqui, e vou explicar para vocês o que é cada termo aqui, ó. Então, aqui, ó. Cada termo dessa fórmula aqui é o seguinte. O F aqui, ó, chama-se fator de atrito. Professor, mas o que é esse fator de atrito? É o seguinte, quando você tem... É um número adimensional, viu, gente? Isso aqui é um número adimensional. Quando você tem a tubulação, tá? Você tem a tubulação aqui. A tubulação, ela apresenta... Então, você vai ter aqui a parede superior, né? A espessura aqui da sua tubulação. Aqui é a espessura da sua tubulação. Se você analisar isso aqui microscopicamente não, se você ver aqui, ó, se você fizer um zoom aqui, você vai ver que a superfície da sua tubulação é uma coisa assim, ó. Dependendo do tubo, a rugosidade, por isso que isso aqui chama fator de atrito, dependendo do tubo, para cada tubo você vai ter um fator de atrito. Então, se for um tubo de vidro, é um fator de atrito. Se for um tubo de aço, é um fator de atrito. Se for um tubo de cobre, é um fator de atrito. Se for um tubo como é que chama aqui? Trem? PVC é outro fator de atrito. Então, para cada tubo, você tem um fator de atrito. É adimensional. Ele é adimensional. O L é o comprimento. Legal. L é o comprimento da tubulação. Ou seja, tubulação 20 metros, 4 metros, 5 metros, 6 metros, é o L. O D é o diâmetro da tubulação. Beleza. V é a velocidade na qual o fluido escoa. Então, velocidade
velocidade do fluido, velocidade de escoamento do fluido. E G é a gravidade. Como nesse exercício ele não deu para a gente a nossa vazão, então a gente sabe que Q é igual ao quê? O que a gente sabe? Que Q é igual velocidade vezes área. Logo, isso proporciona para a gente a seguinte situação, que a minha velocidade vai ser igual à minha vazão dividido pela área. Por quê? Ele vai colocar esse termo aqui no lugar da velocidade. O que ele vai fazer no final das contas? Gente, no final das contas, essa equação do NPSH disponível, que falta só o H de perda, vai ficar em função da vazão. Então, de acordo com a vazão que nós temos, nós vamos ter um NPSH disponível. Que é isso que ele vai fazer aqui. Ó. Então, ele vai pegar aqui agora. No lugar da minha velocidade, ele vai jogar a minha vazão. Pessoal, mas o que é esse L aqui? Esse L é o comprimento de 630, que são as perdas, as curvas e o registro, e os 2 metros lá de tubulação. Acho que é 20 metros. Tá? E ele vai fazer essas contas aqui. No final, ele acha essa equação aqui, que varia em função do fator de atrito. Então... Sobe só um pouquinho aí, professor. Aí, desce. Desce naquele cálculo lá. De que é aquele cálculo? Esse aí? Ele chega até nessa equação aqui. Nessa equação. Mas como é que ele chegou nessa equação? Ele partiu dessa equação aqui. L é o seu comprimento equivalente, ou seja, é os 600 mais os 20. F é o seu fator de atrito. Aqui, ó. A sua equação não era essa aqui? Do NPSH disponível? Sim. Não era essa aqui? Sim. Aí, tá faltando só o H para chegar, não é? O Hzão? Sim, não é o que você estava copiando lá. Isso. O Hzão, então, é essa equação aqui, ó. O Hzão é esse cara aqui, ó. Aí ele pega esse Hzão e joga aqui. Entendi. E aí ele obtém. Aí agora ele começa a substituir os dados. Quais são os dados? Pressão atmosférica, gravidade, densidade, o 2, que é a altura que você tem. Como é que chama aquele trem? As perdas de cargas, que são os comprimentos que você tem. Ele substitui também. Aqui, ó, tanto que ele faz 630 vezes 4 vezes 0, vezes a polegada. Substitui. Acha essa equação aqui. O que essa equação representa? Representa o seguinte, que para uma vazão... Então, olha só, essa aqui é a equação mestre. Essa aqui é a equação que ele vai chegar. Então, ele chegou nessa equação aqui. Então, ele vai variar o fator de atrito e a vazão. E acha um NPSH disponível. Então, ele vai fazendo. Ele está variando a vazão, velocidade. Então, para cada vazão, ele tem uma velocidade, ele tem um número de Reynolds, ele tem um fator de atrito, e ele acha um NPSH disponível. Está aqui. Resumo. Ele gera um gráfico no qual ele compara. Se eu tiver uma vazão de, por exemplo, 83 aqui, 85 aqui, o meu NPSH requerido vai ser esse aqui, a linha azul. E meu NPSH disponível vai ser esse cara aqui. Aonde que cruzar
cruzou aqui, o disponível com o requerido será a bomba que você deverá usar. Ou seja, esse exercício aqui ó. O NPSH disponível e o NPSH requerido podem ser plotados em função da vazão, conforme mostrado na figura a seguir. Ah, professor, mas onde que o disponível está? O disponível vem da bomba. Aqui, ó. Isso aqui é o fabricante que mostrou para a gente. E o requerido? O requerido, ele vai sair dessa equação que você calculou. Beleza. A análise da ocorrência do fenômeno de cavitação na instalação pode ser realizada baseada nesse gráfico. Assim, até a vazão de 85 metros cúbicos por hora, o NPSH disponível é maior que o NPSH requerido. Ou seja, daqui para baixo, o disponível é maior do que o requerido. Nesse ponto aqui, ó, exatamente nesse ponto, o que acontece? O requerido passa a ser maior que o disponível. Então, para vazões acima de 86, 87, essa bomba não pode ser usada. Entenderam aí? Portanto, baseado nesse gráfico, o resultado é observado a curva característica. Podemos concluir que a vazão de 85 metros cúbicos por hora está próximo da região do ponto de melhor eficiência. Best Efficient Point. Portanto, é provável que a bomba opere próximo à vazão crítica. Ou seja, o que acontece nesse exercício aqui? Ele faz o equacionamento. Você tem um gráfico aqui, você plota do N, T, S, H. Ele gera a curva de uma bomba. Esse cara aqui representa o meu N, T, S, H disponível. Esse cara aqui representa o meu N, T, S, H requerido. Para não ter cavitação, então, quando que não tem cavitação? Quando o N, P, S, H disponível é maior ou igual ao N, P, S, H requerido. Ok. Então, o exercício faz uma curva do NPSH disponível. O que isso mostra para nós? Que desse ponto para cá, a bomba pode ser usada. Tudo que está para cá, a bomba pode ser usada. Desse ponto para frente, a bomba não pode ser usada. Então, por exemplo, vou fazer uma suposição aqui. Vamos supor, vou colocar uns valores aqui, aleatórios aqui. Então, vou colocar aqui. Vamos colocar aí. 10, 20, 30, 40. Então, vamos supor que eu tenho esses valores aqui. Metro cúbico por hora. Metro cúbico por hora. Eu posso usar essa bomba quando a vazão é de 30? Sim ou não? Como é que eu vou verificar? Sim, por quê? O meu NPSH requerido do encontro lá é menor que o meu NPSH o quê? Disponível.
Eu posso usar a bomba para 40? Não. Não. Porque o requerido Porque está é maior. O NPSH requerido é maior do que o disponível. Consequentemente, qual o fenômeno que vai acontecer? Cavitação. Vai acontecer cavitação. Então, professor, mas essa unidade é muito complicada. Não. Complicado é um exercício que ele deu como exemplo. Se você tiver todos os dados aí... Podia ter pegado um exercício mais... Light. Já que a gente está entrando agora, né? Entendeu? E, por exemplo, aqui, ó. Aqui, os exercícios do AVA mesmo são exercícios conceituais. São exercícios conceituais, né? Mas aqui, de novo, né? O cara vai te dar todos esses dados aqui, aí você monta uma equação, tá vendo? Você monta essa equação gigante, tá vendo? E acha aí o NPSH. Gente, ó, na verdade, é o seguinte, eu não gosto desse tipo de exercício quilométrico, eu gosto que o cara entenda que o NPSH disponível tem que ser maior que o requerido. Passou daquela faixa ali, entendeu? Você não pode usar a bomba. Ah, por que não pode? Porque vai dar cavitação. Por que vai dar cavitação? Porque a sua pressão de vapor vai ser atingida. Entenderam aí a unidade 3.1? É isso. O requerido tem que ser maior? Não, o disponível. Quê? Disponível. O disponível tem que ser maior que o requerido. Aqui, ó. É isso aquilo, ó. Está na página 123. Tá. Então, é isso aí. Então, unidade 3.1 é isso aqui. Eu vou ver se eu mando os exercícios para vocês. A gente faz os exercícios mais... Tá bom. Bom. Vamos agora para a unidade 3.2. Mas antes de irmos para a unidade 3.2, vamos parar 5 minutos aí. Dá 10 minutos aí. É curvas o quê? O 3.2? Curvas de cargas. Beleza? Tá. Dá um tempo aí. São 8h18, 8h28 aí, a gente volta. 10 minutos aí.
Então, continuando a aula aí, a gente está... Você está enxergando minha tela, Luciano? Não, professor. Tá. Bom, ô Luciano, eu só tenho você na aula. Oi, ué. Caiu? Alô? Voltou. Ô, Lu, cadê seus colegas? Oi, você está me ouvindo? Até o tempo que depoimento daquele rapaz, a juíza perguntou quem foi que mandou o senhor tacar a faca no Bolsonaro. Nossa, minha internet caiu, você perguntou, e eu estava tentando ligar o microfone e nada, e nada, e nada. Não, então tá. Então vamos dar uma sequência aí. Tá, mas não estou vendo sua tela. Bom, aqui agora, Lu, então, olha só, na unidade 3.1, foi essa questão do NPSH disponível, o NPSH requerido, tá? E a questão aí do, como é que chama? Da cavitação. Então, quando disponível é maior que o requerido, não tem cavitação. Se for o contrário, tem cavitação. Ok? Agora aqui, na unidade 3.2, tá? Vou falar de forma breve, porque só tem você na aula, né? Então, vamos lá. E aí, na próxima aula, a gente faz mais exercícios para dar uma fixada nessas situações aí. Porque senão, se eu falar só para você, o pessoal vai ficar perdido depois. Aqui, ó. Então, Luciano, é o seguinte. Curva de cargas, unidade 3.2. Tá? Então, o que acontece aqui? É que a gente vai gerar 3 gráficos. A unidade 3.2, ela fala basicamente da geração de 3 gráficos, tá? Usando essa equação aqui de conservação da energia. E aí ele explica que são gerados 3 gráficos. O primeiro gráfico é o gráfico a altura de elevação e vazão, né? Curva característica para a instalação com altura de sucção negativa. Então, a gente tem que lembrar o que é uma altura de sucção negativa. Então, os gráficos gerados são 3. Que são esses aqui, ó. Deixa eu até pegar aqui.
Vou pegar esse modelo aqui. São esses 3 gráficos aqui. Ó. Um, com a altura de sucção negativa. O outro gráfico vai ser com uma curva aqui. E o outro gráfico, eu estou puxando aqui, vai ser com uma curva aqui. Então, nós teremos, aqui é altura de sucção, altura de recalque. Então, aqui ele coloca, né, que a sucção é negativa. Em um outro gráfico, aqui, ó, curva característica de um sistema de bombeamento com altura estática de elevação nula, ou seja, elevação nula, você está apenas transferido o fluido da região A para a região B, e aí você vai ter esse tipo de gráfico aqui, ó, altura de elevação, vazão. Então, aqui seria um gráfico, a gente pode falar na terceira curva aqui, nula, né? Você não tem de cota, você não tem aqui a cota. E o último gráfico é esse gráfico aqui, que é com altura estática de elevação negativa. Então, é esse último gráfico aqui, com altura estática negativa. E aí, eu chamo a atenção de vocês que ele, nesse capítulo aqui, ele propõe a seguinte situação, né? Curvas de cargas de sistemas. Então, o que eu posso discutir? O aluno tem que ter um entendimento que, de acordo com a posição da bomba, se ela estiver afogada, se ela estiver puxando, né? Igual ele fala aí, deslocamento negativo, sucção negativa. E se ela estiver no mesmo nível, para cada posicionamento da bomba, teremos diferentes curvas. Essas diferentes curvas são realizadas devido à equação de conservação de energia, tá? E o que ele propõe aqui para nós? Ele propõe o seguinte, ele propõe que HS é a altura estática de sucção, HR é a altura de recalque. Então, tá aqui, ó. São essas alturas aqui, ó. Então, aqui, ó. A altura de sucção é considerada a altura em que você puxa do nível da água até a bomba. O recalque é a partir do centro da bomba até lá em cima. E o HE é a altura de elevação. Dependendo da localização da bomba, se ela estiver, por exemplo, abaixo do reservatório, ou se ela estiver no nível do reservatório, aonde que ela vai succionar o fluido, tá? Nós teremos 3 curvas características, que são essas 3 curvas que relacionam a vazão com a altura de elevação da bomba. Aqui ele prova para a gente por que ele obtém essas 3 curvas aqui, tá? Então, assim, então, aqui eu tenho que entender a altura de elevação. Então, aqui, a minha bomba vai estar numa posição. Aqui a minha bomba vai estar nessa posição aqui. Então, por exemplo, vamos supor uma prova. Eu pergunto para o aluno, olha, sendo um reservatório com essa característica aqui, que tipo de curva eu vou ter de altura de elevação pela minha vazão? Qual que vai ser a curva característica? Então, vai ser essa. Negativa? Vai ser aqui, ó. Curva característica para a instalação com altura de sucção positiva. Tá aqui. Sucção positiva. Isso. Aí, por exemplo, curva característica do sistema de bombeamento com altura estática de elevação nula.
Então, isso aqui, ó, elevação nula. Qual que vai ser a curva característica? Vai ser essa aqui. Do zero. Curva característica sistema de bombeamento com altura e estado de elevação negativa. Nessa montagem aqui, ó, repara. Nessa montagem, como é que vai ser essa curva? Aí vai ser essa aqui, ó. Então, tem mas por que... Mas por que essa daí tá diferente da outra, do sistema? Olha lá o sistema. Porque uma ela é reta quando fica nula, e a diferença de uma para outra. Essa daí e da outra que é positiva. Olha só. Presta atenção aqui. Vou fazer aqui que você vai entender. Olha só. Aí ele prova para você, né, o capítulo. É basicamente ele provando. Ele pega a equação de conservação de energia. Aqui, ó, para essa situação proposta. Para essa situação. Oh, ficou feio. Então, para essa situação proposta, eu tenho... A primeira situação é essa aqui, ó. Pronto. 3 situações, 3 gráficos. Então, tá aqui, ó. Isso aqui é para essa situação aqui. Depois, eu tenho essa montagem aqui quando é nula. A nula eu entendi. Essa montagem aqui quando é nula. Você não tem diferença de cota. Então, quando você não tem diferença de cota, esse gráfico aqui. Aí ele te prova, ao longo do capítulo, por que ele joga naquela equação de conservação de energia, e ele te prova por que é diferente. Você vai obtendo curvas diferentes. Então, esse gráfico aqui é para isso. E para o último gráfico lá, aí você tem que reparar o seguinte. Aqui, ó. Montagem é diferente. Se você observar aqui, montagem, ela é diferente. Porque, olha só. O 1 está mais elevado do que o 2. A altura do 1 é maior que o 2? O 1 está aqui. Então, você está tirando o reservatório que está aqui e recalcando para o reservatório que está lá em cima. Ok. Então, aqui, a sua bomba, tá? O que está acontecendo aqui? A sua altura de sucção, tá vendo aqui? Sua altura de sucção, ela é menor que a sua altura de recalque, para onde você vai mandar. Já aqui, ó, olha aqui, ó, o fluido vai descer isso tudo aqui para depois subir. Tá vendo aqui, ó? Aqui você vai ter o recalque, o seu tanque está aqui, tá? Então, isso tudo aqui vai descer como se fosse a sucção e depois que vai subir um pouquinho. Ou seja, no início, a energia é basicamente a gravidade. Por isso que a curva começa lá embaixo.
E também por causa da diferença de cota, né? Você vai ver a diferença de cota aqui, vai dar um número negativo. Entendeu essa diferença aí? Entendi. Quando você coloca o desenho um do lado do outro, dá para entender. E é interessante observar que a unidade 3.2, ela é basicamente essas três situações aqui. Ela só fala disso aí. O HR é o quê que você tinha falado, o nome dele? Recalque. Recalque. E o E? Altura de elevação. Uhum. E é isso, cara. É isso. Então, assim, como só tem você na sala, e eu vou ter que repetir isso na próxima aula, tudo de novo, a unidade 1 e 2, eu vou trabalhar com mais exercício. Aquele exercício, então, eu não vou nem copiar, professor. Pode ser, então? Que exercício? O antes. Não! Vou só copiar, vou só copiar a fórmula da vazão lá, aquela outra que depois deduziu, como monta ele. Esse exercício aqui, e o outro também é do mesmo padrão, o próximo aqui é gigantesco, não precisa esquentar a cabeça com ele, tá? Porque aqui, ele só ele introduz fórmula que ele nem fala e tal, então, assim, não são exercícios que eu vou cobrar de vocês com esse, que ele pede para gerar curva e tal, nada a ver, cara, entendeu? Depois, na próxima aula, eu vou trazer exercício mais tranquilo para a gente estar trabalhando aí. Entendeu? Porque isso aqui é para quem tá fazendo mestrado, entendeu? Tem outra pegada, não precisa chegar nesse nível. Sabe, assim, para graduação, isso aqui não tá legal, não. Mas então é isso aí, Lu. Beleza? Beleza, então. Aí na próxima aula a gente faz mais exercício aí, a gente vai dar uma sapecada aí. Então tá bom. Beijo, então tá. professor. Para nós. Um abraço, tudo de bom. Falou. Tchau.